Olá, tudo bom? Graças a Deus. Como que você está? Está na paz? Está com Deus? Isso é que é o mais importante. É você ter no seu coração, na sua casa, aonde você estiver, você ter a paz de Deus reinando, você ter Jesus reinando. Isso é que é o mais importante. Essa semana nós começamos no domingo passado falando sobre o domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo. Esse dia ele deu início àquilo que nós chamamos hoje, por costume, de Semana Santa. No domingo, que é o domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém. Na segunda-feira, ele foi ao templo, expulsou os cambistas, limpou o templo. Na terça, na quarta-feira, ele continuou fazendo o seu ministério, ensinando a palavra, fazendo milagres, fazendo maravilhas, ensinando os seus discípulos. E aí nós chegamos finalmente à quinta-feira, que é chamada também de Quinta-feira Santa, né? Por costume é chamado também de Quinta-feira Santa. E é na quinta-feira que nós temos um fato relevante nessa semana de Páscoa. É na quinta-feira que nós vemos Jesus nos ensinando algumas coisas importantes e nós vemos também Jesus sendo traído. Na quinta-feira, nós vemos Jesus se humilhando, se colocando na posição de servo, lavando os pés dos discípulos. Na quinta-feira, nós vemos Jesus começando a Santa Ceia, aquela ceia que iria substituir o ritual da Páscoa, da festa da Páscoa, que vinha desde quando Israel saiu do Egito, desde quando Israel estava sendo expulso pelos egípcios, quando Moisés tirou Israel do Egito e começou a festejar a festa da Páscoa, lembrando do Cordeiro Pascal, lembrando do sangue do Cordeiro colocado nos umbrais das portas, até chegar nessa quinta-feira. A quinta-feira que antecede a prisão de Jesus, a crucificação de Jesus, a morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Nessa quinta-feira, o fato mais importante é que Jesus institui aquilo que nós chamamos hoje de ceia do Senhor. Que as igrejas, a maioria delas, realiza uma vez por mês. Aquela ceia que Jesus nos diz: fazei isso em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte para buscar vocês, fazendo alusão à segunda vinda dele. É interessante, a gente precisa voltar um pouco e olhar os costumes dos judeus daquela época. Porque os judeus naquela época, eles contavam os dias de uma forma diferente do que nós contamos hoje. Naquela época, o dia do judeu começava às 6 horas da tarde, ou seja, o que para nós hoje é 18 horas. E terminava às 18 horas do dia seguinte. Então, a quarta-feira terminaria, por exemplo, às 18 horas de hoje. E nós estaríamos hoje na quinta-feira. Por isso que nós falamos que na quinta-feira começou a Santa Ceia. Jesus, depois da Santa Ceia, foi para o Getsêmani, para o Horto das Oliveiras, aonde ele ora, aonde ele se agonia, se angustia, sua sangue.
E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o que Jesus nos ensina na Quinta-feira Santa. Começando pelo que ele faz em João 13,14. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele faz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Aqui Jesus nos mostra como nós devemos servir aos outros, nos colocando na posição de servos, nos humilhando, nos fazendo menor do que o nosso próximo. Existe um jargão no meio evangélico que diz que o crente ele cresce para baixo. Já dizia João Batista, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que Jesus apareça e eu desapareça totalmente e que Jesus apareça em mim, que as pessoas ao olhar para mim vejam a Jesus. Então Jesus aqui, logo no começo da ceia, Jesus se levanta, pega uma toalha, uma bacia, tira a sua túnica e começa a lavar os pés dos discípulos. E todos ficam abismados, alarmados, porque Jesus, o Rei dos Reis, o Mestre de todos, estava lavando os pés dos discípulos. E para isso nós podemos entrar um pouquinho também. Nós precisamos entrar no costume daquela época. Naquela época não existia mesas como tem hoje, aonde nós podemos sentar e esconder os nossos pés. Naquela época não existiam cadeiras aonde a gente sentava. As pessoas se sentavam em almofadas, em tapetes, e os seus pés ficavam muito próximos ao rosto daquele que estava ao seu lado. E naquele tempo não se usava sapatos, tênis. Eram sandálias abertas. E as pessoas andavam muito, lembrando que eles estavam em cidades sem asfalto, sem nada, era terra. Os pés ficavam muito sujos. E quando iam comer, os pés, como eu já falei, ficavam próximos do rosto dos outros. Por isso era necessário lavar os pés, lavar as mãos, para poder se assentar à mesa e para poder comer. E era isso que Jesus foi fazer com seus discípulos. A tarefa de lavar os pés eram de escravos, empregados da casa, serviçais, que entravam e lavavam os pés daqueles que iam participar do banquete, iam participar da ceia, do jantar, do almoço, seja a refeição que eles fossem fazer. E Jesus assume a posição de servo. Era mestre, era líder, era o rei, o Deus que se esvaziou para estar entre nós. Ele assume a posição de servo, nos mostrando que se nós queremos ser grandes no reino de Deus, nós temos que ser aquele que serve. Aquele que é o menor, aquele que está mais por baixo. Outra coisa que Jesus nos ensina, ele está lá ele está lá no livro de Mateus, no capítulo 26, versículos 17 a 30. Que é quando Jesus, ele cria, ele institui a última ceia. Ele institui o costume de celebrar a ceia do Senhor em memória de Jesus até que ele venha. É quando Jesus pega o cálice do vinho, pega o pão, reparte entre aqueles que estão assentados com ele, os discípulos, consagra a Deus. E ele fala que o pão representa o seu corpo, o vinho representa o sangue. E que para nós termos parte com Jesus, nós temos que tomar do vinho e comer do pão. Ou seja,
comer do corpo de Cristo, participar do corpo de Cristo, fazendo alusão à igreja de Jesus hoje, ao corpo de Cristo que tem hoje sobre a terra, onde cada um de nós somos um membro, um pedaço do corpo de Cristo. E tomar do sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Então, no livro de Mateus, no capítulo 26, versículos de 17 a 30, nós vemos Jesus fazendo a última ceia, dizendo assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que era a Páscoa, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. E aí os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E quando estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Jesus sabia que no meio dos discípulos teria aquele que o trairia. E aí vem dizendo a história da última ceia, que eu gostaria que você lesse, numa oportunidade, você pegasse esse texto e lesse e visse que Jesus ele nos ensina o seguinte, que ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que passa no nosso coração, não adianta. Não adianta você se trancar no seu quarto, não adianta você se esconder, não adianta você se colocar em algum lugar para ver o seu celular, por exemplo, ou para ler algum tipo de revista. Jesus vê todas as coisas, ele sabe o desejo do seu coração, ele sabe o que passa na sua mente. Ele sabe que Judas ia trair a ele. E mesmo assim ele mantém Judas do seu lado, participando da ceia, participando com os outros discípulos, estando ali lado a lado com eles. E aí Jesus dá graças, ele pega o pão, dá graças e parte o pão entre os seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, ele pega o cálice do vinho, dá graças e oferece aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus aqui institui a ceia, que nós costumeiramente fazemos na igreja. Jesus também nos mostra que ele vai. Jesus nos mostra a sua humanidade na quinta-feira. Jesus nos mostra como ele é perfeitamente humano. Por quê? Porque Jesus vai até o Getsemane, Jesus vai para o Horto das Oliveiras depois da ceia, ele vai orar. E na sua oração, ele fala para Deus: Senhor, Pai, se for da sua vontade, se der, afasta de mim esse cálice. Não permita que eu passe por ele. Isso está lá no livro de Lucas, no capítulo 22, versículos 39 a 47. A oração de Jesus no Getsemane. E Jesus aqui nos mostra mais uma vez que ele foi e passou por essa terra como sendo perfeitamente humano, sentindo as mesmas paixões que nós. Jesus teve medo. Jesus se angustiou, Jesus ficou ansioso de uma tal forma que ele sua sangue. A palavra de Deus, ela nos diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação.
Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ele chegou num estado tal de ansiedade e de agonia que ele começou a suar sangue, mostrando que ele era perfeitamente humano, mostrando que para passar o tempo que ele passou aqui nessa terra, ele não trouxe com ele a sua divindade, os seus poderes de Deus. Ele passou por essa terra como sendo homem, cheio do Espírito Santo, exatamente como nós, que somos cheios do Espírito Santo, igual a ele. E podemos também fazer, como diz a palavra de Deus, obras maiores do que aquelas que ele mesmo fez. Podemos passar pelas dificuldades, pelas tribulações, podemos passar pelos vales, pelos desertos, pelas lutas e dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, porque Jesus nos mostrou que é possível fazer. Tanto que na sua palavra ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mais uma coisa que Jesus nos mostra é que ele sua sangue, mais uma vez, a gente fala nesse sentido, Jesus foi homem. E mostrou a sua humanidade, suando sangue por conta da ansiedade, da angústia que ele estava passando, porque ele sabia, ele tinha ciência do tanto que ele ia sofrer. Mas é interessante, você sabe qual é a maior angústia que Jesus teve? Não foi o sofrimento físico, não foi o sofrimento de dor, de medo de morrer, não. A maior angústia que Jesus teve aqui foi o fato dele saber que quando os nossos pecados fossem colocados sobre ele, o Pai, pela primeira vez, teria que se afastar dele. Tanto que na cruz ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Foi uma das únicas vezes que Jesus chama o Pai de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos podres foram colocados sobre Jesus, naquela cruz. Essa foi a maior agonia de Jesus. Jesus nunca tinha ficado longe do Pai. Jesus nunca tinha se separado do Pai. Jesus nunca tinha se separado do Espírito Santo. Mas naquele momento, o Pai teve que se afastar de Jesus, porque a santidade de Deus não tem comunhão com os pecados. E Jesus foi carregado de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. Essa foi a maior agonia que fez Jesus suar sangue no Getsêmani. O maior medo de Jesus foi ele ter o Pai longe dele. E por último, na quinta-feira, nós vemos Jesus recebendo o punhal da traição. No livro de Lucas, no capítulo 22, versículos 47 e 48, nós vemos Judas chegar perto de Jesus, identificar Jesus para aqueles que o queriam prender, com um beijo na sua face. Nós lemos isso dessa forma: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas,
Com um beijo você está traindo o Filho do Homem. Jesus permite que Judas lhe dê um beijo. Jesus permite que a traição se consumasse, ali naquele lugar, naquele momento. E ele vira para Judas e fala: Judas, é com um beijo que você está traindo o Filho do Homem. Jesus sabe quem ia traí-lo. Jesus sabe aquele que ia entregá-lo. Como a gente já disse anteriormente. E ele ainda trata Judas de uma forma educada. Ele não briga com Judas. Ele simplesmente questiona. Tem certeza, Judas, que depois de tudo que você aprendeu, andando ao meu lado, tudo que você viu, você ainda me trai com um beijo? E assim termina a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira da Paixão. Nós estamos caminhando para a Sexta-feira, aonde Jesus é preso, levado para ser julgado. A Sexta-feira da Paixão, aonde Jesus sofre e depois é entregue para ser crucificado. E aqui nós aprendemos cada vez mais com Jesus. Nós aprendemos que Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Quando Jesus se levanta do Getsemane, quando Jesus termina a sua oração, ele levanta não para morrer, não para ser derrotado pelo diabo naquele momento. Porque naquele momento que Jesus é entregue, quando Jesus é mandado, enviado para ser julgado e crucificado, o diabo acha que ele venceu a parada. O diabo acha que ele tinha vencido Jesus ali, que ele tinha conseguido acabar e frustrar os planos de Deus. Mas nós vamos ver que isso não acontece. Jesus levanta para ser vitorioso. Jesus levanta para vencer a morte. Jesus levanta para vencer o sepulcro e ressuscitar no terceiro dia. Glória a Deus. Glória a Deus por aquele que nos salvou, por aquele que não desistiu de nós. Jesus poderia ter desistido de nós ali no Getsemane. Olha, Pai, me desculpa, eu não quero ficar longe do Senhor, eu não quero apanhar, eu não quero morrer, eu não quero sofrer dessa forma. Eu desisto, Pai. Eu desisto. Mas Jesus levanta daquela oração. Depois que ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Jesus se levanta daquela oração firme para passar por tudo aquilo que ele teria que passar e cumprir o seu propósito nessa terra, nesse mundo, que era nos salvar, pagar o preço pelos nossos pecados, comprar a cada um de nós com o preço do seu sangue, nos tirar da prisão do pecado e nos levar para a liberdade do paraíso e da vida eterna, em seu nome, em seu sangue. Glória a Deus! Que essa palavra venha nos ensinar um pouco hoje sobre aquilo que Jesus veio fazer nesse mundo. O real objetivo de Jesus aqui nesse mundo: ensinar os seus discípulos, fazer os seus sinais e as maravilhas que Deus mandou que ele fizesse. Nos mostrar como que nós deveríamos nos comportar diante dos problemas, diante das tribulações, das dificuldades do dia a dia. E nos mostrar como a gente deveria se comportar diante de pessoas que nos traem, diante de pessoas que querem ser maior do que nós,
diante de pessoas que estão mais preocupadas com a sua posição e com aquilo que elas podem ser, do que aquilo que elas podem fazer pelas outras pessoas. Jesus estava mais preocupado em ajudar o próximo, em fazer pelas outras pessoas, do que em ser o líder, o mestre, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Aleluia! Que essa palavra possa nos mostrar e nos ensinar, na pessoa de Jesus, nos seus últimos dias, ensinar como nós temos que nos comportar, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso exemplo, o nosso foco, aquele que é tudo em nós. Jesus, o maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra a muitos lugares. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse canal tem palavras relevantes, que esse canal tem palavras boas, conteúdos bons, que podem ser mostrados e enviados para muita gente, muitas pessoas. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e mande para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Em nome de Jesus, seja um missionário de Deus. Trabalhe para Deus, seja uma bênção, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, onde quer que você esteja, que você faça a diferença, que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Uma feliz Páscoa para você. Que Deus nos abençoe. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.